Fala farmas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo do Eu Balconista para vocês. Hoje a gente vai aprender sobre um xarope muito importante dentro da farmácia, que é o medicamento que chama acebrofilina. Para ser mais preciso para vocês, hoje eu quero que vocês entendam sobre esse produto aqui, ó, que chama Brondilat. Tá? Esse Brondilat aqui, ele é um xarope que é muito utilizado dentro da farmácia porque possui algumas funções muito importantes. E aí eu vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer essa venda, já que é um produto que quando chega o receituário médico lá dentro da farmácia, você precisa entender sobre esse produto, entender tudo sobre ele para que você aumente a sua autoridade, que você passe total confiança para o seu cliente, para ele entender quais os benefícios que ele pode trazer para ele, quanto os malefícios também. Então você tem que dosar, qual modo de usar que você vai dar para essa pessoa, tudo isso eu vou mostrar para você nesse medicamento aqui, tá? Primeiro que o Brondilat, ele é um medicamento da classe ético ou referência, né? Referência. Então, se a gente sabe que ele é um medicamento ético de referência, a gente já tem a noção que ele não tem uma lucratividade tão boa. Então, se a gente é um balconista ou um farmacêutico, a gente não consegue ter essa lucratividade tão alta. Ele existe de duas apresentações: o xarope infantil e adulto, tá? O que é legal aqui, pessoal? Olha só, eu coloquei xarope aqui abreviado. Inclusive isso é legal porque se vocês querem um vídeo com essas nomenclaturas aqui para vocês, vocês podem colocar para mim aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre nomenclaturas ali para vocês entenderem um pouquinho, para isso aqui se tornar cada vez mais comum para vocês, para toda vez que aparecer as nomenclaturas, vocês já saberem do que a gente está tratando, beleza? E toda vez que a gente está falando desse medicamento, ele possui essa fórmula aqui que chama acebrofilina. E por que é importante, tá, pessoal? Porque essa acebrofilina é um medicamento muito eficiente para tosse. E aí, para que tipo de tosse que esse medicamento vai resolver, né? Porque toda fórmula ela tem uma indicação, e isso é importante para que você entenda qual que é a indicação do produto. Antes disso, pessoal, essa acebrofilina aqui ela é fundamental no processo de aprendizagem, tá? Só que olha só, para você dominar todos os xaropes ou os principais xaropes do mercado, a gente vai ter um módulo lá que está saindo agora novinho no nosso método Proclerc. E aí, o que vocês podem estar falando? O que é o método Proclerc? O método Proclerc é o método que eu criei que te ensina a ser expert no assunto, ou seja, você vai dominar a farmácia de ponta a ponta desde o primeiro dia que você entrou. Então, se você é farmacêutico ou balconista, mas não sabe nada ainda, esse curso aqui é para você. Se você está na faculdade, quer se tornar referência, já quer entrar para o mercado de trabalho mesmo estudando, ele também é para você. Ou se você formou e não está dentro, não está conseguindo encontrar esse emprego, ou não tem experiência necessária, esse curso ele te ajuda porque eu te acompanho. Ele é um passo a passo de como você vai se tornar autoridade lá dentro. Lembrando que isso é sobre xarope, o nosso vídeo, mas lá existe um módulo de encartelado, de anti-inflamatório, de antibiótico, tem um módulo de anticoncepcionais, então você vai entender como que indica, como que substitui, o que que agrega, todo esse passo a passo, o que que as fórmulas fazem, assim por diante. E nos xaropes a gente também vai ser a mesma pegada, a gente vai ter vários xaropes lá dentro, que você vai conseguir ser referência nesse tipo de xarope, você vai saber os modos de usar tudo desse produto, tá bom? Então olha só, se é um xarope que possui o nome Brondilat, a gente já sabe que ele é o ético de referência, a gente pode entender que existe genérico e similar desse produto. Nesse caso, existe sim. Então você consegue ter uma rentabilidade nele nesses dois tipos de produto, genérico e similar. Eu vou te mostrar como. Só que antes disso, você precisa aprender a fórmula. Depois que você aprende a fórmula do produto, você aprende a indicação. E olha que legal. Esse produto ele é muito indicado para obstrução dos brônquios. Então eu vou botar aqui, ó, dos brônquios, tá? Ele tem uma função muito, mas muito legal que é controle e regulação de muco, tá? Então eu vou botar aqui, ó, controle e regulação do muco. E o que é um muco, né? Para vocês que estão chegando agora, toda vez que a gente está falando de muco, a gente está falando de catarro. Catarros são catarros que estão ali naquela questão das vias aéreas respiratórias, tá bom? E ele tem uma outra função. Além do controle e regulação, ele tem uma função muito importante que é de expectoração.
Essa expectoração é justamente para tirar o muco, o catarro das vias aéreas respiratórias. Então, além de ter uma função muito boa nos brônquios, ele ajuda no controle e regulação do muco e ele tem uma função muito boa que é de expectoração do catarro, beleza? Então, toda vez que você estiver falando do medicamento Brondilat, do medicamento acebrofilina, você vai entender que ele vai ajudar na obstrução dos brônquios, no controle e regulação do muco do catarro, né, das vias aéreas respiratórias, e na expectoração do muco das vias aéreas respiratórias também, beleza? Para toda indicação que a gente falar, a gente tem uma contraindicação. E o que essa contraindicação é? Toda vez que a gente está falando nesse xarope, a gente está falando de pessoas que têm alergia, tá? Alergia ao medicamento. Outra coisa, pessoas que são hepáticas, que têm problemas renais, então problemas aqui hepáticos, tá? Problemas renais. Criança, a gente precisa ter muito cuidado. E por que criança está aqui nas contraindicações, tá? Por mais que a gente tenha um xarope infantil, toda vez que quando você se torna um Proclerc, você entende que as contraindicações são contraindicações e cuidados. Mesmo que a gente tenha um xarope infantil aqui, que é voltado para criança, a gente tem que ter cuidado em relação à questão da dosagem, tá? Então, crianças aqui menor de 2 anos. Então precisa ter esse cuidado, tá bom? E mesmo sendo mais de 2 anos, você precisa saber a dosagem desse produto, tá bom? Outra pessoa que a gente tem que ter muito cuidado, o tipo de pessoa, são idosos. Gravidez também a gente precisa ter bastante cuidado. Mais uma vez, a gente precisa ter cuidado e são as contraindicações do produto. Então toda vez que a gente estiver falando desse tipo de pessoa, a gente precisa ter esse cuidado, beleza? Outra coisa que é importante aqui, tá, pessoal? Para toda contraindicação, a gente tem que levar em consideração esses cuidados, porque isso determina o quanto você vai fidelizar aquele cliente. Então, se você é um cara que está ali no balcão, mas que você se preocupa no bem-estar do seu cliente, se ela é uma pessoa idosa, se ela é uma criança, por que ela tem que tomar, qual a dosagem certa desse produto, você consegue levar a sua autoridade. Consequentemente, você fideliza essa pessoa lá no seu atendimento. Isso é muito importante, tá bom? Além das contraindicações, existem algumas reações adversas que podem acontecer com o uso da acebrofilina. Essas reações adversas muito comuns, né, que a gente vê sempre no balcão da farmácia é enjoo, vômitos, a frequência cardíaca ela tende a aumentar um pouco por conta da questão de ser um expectorante também. Em algumas pessoas, alguns quadros já apareceu questão de tremores, dores abdominais, dor na região do estômago, reações dermatológicas, alérgicas ali, gastrointestinais também precisa ter esse cuidado, neurológicas também e questões renais, como eu já tinha dito aqui nas contraindicações. Então, essas reações adversas mais comuns foi as que eu consegui colher nesses 15 anos que eu trabalho, para que você entenda que essas são as mais comuns, mas que pode haver muitas outras, tá bom? Essas são as principais. Toda vez que a gente está falando também dessa acebrofilina, né? A gente precisa entender que como funciona o produto, né? Como que funciona o medicamento. Então, olha só, ele possui uma função broncodilatadora. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, broncodilatadora. E o que uma função broncodilatadora faz, tá, pessoal? Ela faz a dilatação dos brônquios, beleza? Vocês vão entender há pouco porque ele tem essa função muito eficiente. Porque toda vez que a gente está falando de uma ação broncodilatadora, quando dilata os brônquios, essa expectoração ela acontece de maneira mais fluida, tá? Então, ele também tem a função mucorreguladora. Vou botar aqui para vocês, ó, mucorreguladora. Toda vez que eu estou falando de um produto que tem a função mucorreguladora, eu estou falando de um produto que tem o controle da quantidade de formação do muco. Então, se você está utilizando um produto no seu cliente à base de acebrofilina, ele ajuda no controle desse muco ali para que não seja aumentado. E a gente também está falando de um produto que é expectorante. Isso é muito interessante, tá? Porque quando a gente está falando de um produto que é expectorante, se aqui ele ajuda a mucorreguladora, ela ajuda no controle da quantidade, né, de formação do muco, o expectorante ele já elimina
o catarro, o muco, ou seja, aquela secreção que já está presa, que está parada, ela já vai jogando para fora ali. Então vai ajudar na respiração das secreções ali, né, dessa pessoa, e contribui também para a diminuição da falta de ar, tendo em vista que às vezes a quantidade de muco preso, né, nas vias aéreas respiratórias faz com que essa pessoa tenha uma falta de ar ali constante, beleza? Outra coisa que é importante aqui é a posologia do produto, o modo de usar, tá? E isso é importante porque toda vez que a gente estiver falando de posologia de xarope, a gente tem que entender que existem as pessoas que são a partir de 12 anos de idade, que a gente considera como adulto. Então vou colocar aqui, ó, a partir de 12 anos, tá? A partir de 12 anos, ela vai tomar em média 10 ml de 12 em 12 horas. Então vai ser aqui, ó, 10 ml de 12 em 12 horas. Tá? Pode fazer essa tabelinha aí para você. Se a criança, e aí agora aqui já é criança, tá? Aqui eu tô colocando como se fosse criança a partir de 12 anos, então a gente já considera como adulto, tá? Adulto. Aqui vai ser criança de 6 a 12 anos. Conseguiram entender? De 6 a 12 anos, a gente está falando de uma pessoa que vai ter que tomar 10 ml, 7,5 ml de 12 em 12 horas, tá bom? Se a gente está falando de 6 a 12, falta ainda de 3 a 6. E de 3 a 6 anos, ó, de 3 a 6 anos, aí a criança vai tomar 5 ml de 12 em 12 horas. Beleza? Só que aqui está faltando ainda uma questão que a duração desse tratamento, ela vai ser sempre estabelecida pelo médico. Então vai ter médico que vai indicar por 3, por 5, por 7, por 10 dias. Então depende muito bem. E esse produto aqui também, ele pode estar sempre acompanhando outros produtos, antibióticos, anti-inflamatórios, vai depender do quadro dessa pessoa. Então você precisa entender o período que vai utilizar. Então é o médico que vai definir isso, tá bom? Outra coisa, esse modo de usar aqui, às vezes ele pode ser mudado, tá? Ele vai ser sempre mudado a partir de que o médico entenda que ele precisa tomar numa dosagem de tempo menor ou assim por diante, tá bom? E aqui também a gente tem as crianças de 2 a 3 anos, tá? Porque aqui nas contraindicações, ó, lembra que eu coloquei menores de 2 anos? Então, acima de 2 anos até 3 anos, a criança vai ter que tomar isso aqui, ó, 2,5 ml de 12 em 12 horas, tá? Então salva para mim esse modo de usar aí para vocês entenderem, para você passar essa informação para o seu cliente, tá bom? Outra coisa que é importante aqui, Abraão, vamos supor que você está dando um medicamento que o seu cliente está dando esse remédio para o filho dele e por algum motivo ele esqueceu de dar uma dose no horário certo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que esperar o próximo horário da próxima dose, tá bom? Quando chegar lá, ele não vai repetir as duas doses juntas, ele vai tomar uma única dose só e vai dar continuidade ao tratamento. Então nunca ele vai colocar as duas doses juntas e tomar. É preciso ter esse cuidado, tá bom? Outra coisa importante, existem outros éticos? Existem outros éticos, sim. Eu quero que você anote eles aí, tá? Os outros éticos mais importantes são Filinar, que domina o mercado. Esse você precisa entender porque vem receitas frequentes dentro da farmácia. Existe um que chama Brismucol, que é importante. Dismucal também é importante. Existe um que chama Specdilat também, que é muito importante. Lisomuc e Dismucal. Esses produtos são os que eu já trabalhei nesse período todo aí, nessa questão dos 15 anos, tá? Mas uma atenção muito forte para os dois éticos, que é o Brondilat, beleza? E o Filinar. O Filinar, hoje, ele tem uma frequência muito boa de receita médica pelo laboratório e ele é um produto muito propagado, tá? Quando a gente fala também de medicamentos genéricos, existe, Abraão? Existe uma infinidade de genéricos no mercado, tá? Vai mudar só o laboratório, mas na hora que você vê a fórmula do medicamento, você já vai entender tudo isso aqui, esse passo a passo, e vai entender como que ele funciona, tá bom? A partir do momento que você entende que a fórmula do produto tá lá com aquele G de genérico, aquela tarja amarela, você vai conseguir administrar isso muito bem, porque você vai saber todas as informações para dar para o seu cliente, tá bom? E os similares, os mais importantes são
A Cedilate da Prate Dona Duzi não tem uma venda muito forte, mas é importante você saber. Existe um que chama Broncolex, que você pode anotar o laboratório também, que é da Legrand, certo? Depois do Broncolex também você tem o Brucomucol da Cifarma, eu já trabalhei há algum tempo com ele, mas não tem essa saída tão grande. O Bronfilil, existe um que está ganhando uma proporção muito boa, que chama Brontec, porque esse laboratório ele vem crescendo bastante, que é o laboratório da Geolab, então ele é muito presente ali no dia a dia. Dilabronco também é muito importante. E, por último, Respiram, que eu vou colocar aqui para vocês, porque eu trabalhei muito tempo com Respiram e ele me dava uma lucratividade muito boa. E o laboratório é muito sério, o laboratório Globo, que trazia também uma eficácia muito boa para o cliente. Então, esses são os principais. Espero que você tenha pegado tudo isso. Lembrando que você pode fazer uma entrevista com o seu cliente e entender por que ele está utilizando esse produto, porque aqui ele pode estar muito congestionado, existem soros nasais que você pode estar agregando nessa venda, existem medicamentos, já que se a pessoa está com a garganta irritada, se ela vai sentindo dor de garganta também, se essa pessoa está sentindo dor de cabeça, se tem febre, se não tem. Então tudo isso você tem que avaliar na hora de fazer essa venda. Não é só pegar o produto e entregar para ela, para você não ser um entregador de caixinha. Você precisa ser referência lá dentro, tá bom? Para você ser referência, aumentar a sua autoridade, são todos esses assuntos aqui que eu abordei agora que você precisa colocar em prática. Então, coloque em prática e depois fala aqui para mim o que você achou. Lembrando, eu vou deixar aqui o link do curso aqui embaixo para você clicar e se tornar um ProClerk. Outra, se você quiser falar direto comigo, pode ir lá no meu Instagram, que está o link aqui também, pode mandar um direct lá que eu te respondo na hora. E outra coisa importante, tá bom? Curte o vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas e compartilhe ele também com o colega farmacêutico, colega de balcão, para que você consiga agregar mais valores aí para ele, tá bom? Boas vendas para você, até o próximo vídeo.